Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, quem de fato são os verdadeiros adoradores de Deus? Quem de fato, né? Aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm interesse de buscar a Deus. Esses dias, um tempo atrás, aí eu peguei uma pessoa e ela veio aqui para a nossa cidade e aí preocupada em ir à sua igreja. Nossa, eu não posso perder o horário, eu não gosto de faltar. E aí eu fiquei pensando, será que essa é uma verdadeira adoradora? Ela ia para a missa, né? Falei, a mulher tão religiosa, será que ela se interessa para as coisas de Deus? Fiquei pensando, aí eu resolvi fazer-lhe uma pergunta. Falei, a senhora lê as escrituras com frequência? Ah, não leio não. Eu vou só na missa. Na missa eu não falto. Na missa eu não falto. E também é no mundo evangélico. Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, domingo, milhões de pessoas estão indo adorar a Deus. Não é assim que eles falam? Eles dizem assim, vamos, estou indo na casa do meu Deus. E eles são religiosamente, não faltam. E os pastores incentivam isso, porque os pastores dizem, olha, aquele ele não falta um culto, está sempre aqui. Será que realmente esses são os verdadeiros adoradores de Deus? Será que são de fato? Tira um dia, 2 dias na semana, ou até 3 dias na semana, ou então até todos os dias. Então vamos para a palavra de Deus para nós lançarmos luz. O que Deus acha? Nós devemos ir para a palavra, porque é lá que Deus fala como que deve ser o verdadeiro adorador e quem são de fato os verdadeiros adoradores. Primeiramente vamos para o livro de Isaías, capítulo 58, versículo 2, né? Diz assim a palavra de Deus, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Meu Deus, esse texto aqui está falando daquele verdadeiro adorador. Será que realmente, nesse texto aqui, porque isso aqui é o próprio Deus falando, olha, eu sei que eles têm o maior prazer, né, em saber os meus caminhos, e como um povo que pratica a justiça. Ele está dizendo assim, é igual um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. E perguntando, querendo saber, né? E aí a palavra de Deus vai dizer aqui que, né, se realmente Deus estava aceitando essa adoração. No próprio livro de Isaías vai dizendo, porque esse povo aqui, que eu li esse texto, eles iam rigorosamente na casa de Deus, como aquele povo que quer adorar a Deus. E aí o povo percebeu que Deus não estava atentando para essa religiosidade, para essa atitude. Por que nós sabemos isso? Porque no versículo 3 em diante nós vamos começar a descobrir. Aí eles vão dizer, o povo vai dizer, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Aí a palavra de Deus vai dizendo, eis que no dia que jejuais achai o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Então a palavra de Deus está falando, vocês estão fazendo essa atitude, não é para mim. É para vocês mesmo, para uns encargos de consciência. Não tem gente, eu me sinto tão mal, não fui domingo na igreja, eu não fui domingo em tal canto. Não é assim que eu escuto as pessoas dizer? Nossa, essa é bem piedosa mesmo, né? Então, vamos aqui para o livro de Mateus. Mateus, isso aqui é o próprio Deus, o Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Está vendo aqui? Então, a palavra de Deus está dizendo que essas pessoas, eles gostam de doutrina que é imposta pelos homens. Você tem que vir aqui, na casa de Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim que a palavra de Deus... não é assim que eles falam? Muito bem.
Vamos para um outro texto, para nós vermos o que o nosso mestre falou com respeito à adoração. Uma mulher chamada Samaritana, nós não sabemos o nome dela, mas ela era de Samaria, era uma samaritana, o qual ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e aí ela realmente queria adorar a Deus. Está aqui no capítulo 4. Capítulo 4, e versículo 19 em diante, quando a mulher recebeu o Messias, recebeu Jesus, ela falou, agora eu quero adorar de verdade. E ela começou a pedir instrução para ele. Versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela falou assim, ó, nós adoramos a Deus, né? Lembra aquele texto que eu li de Isaías? Eles faziam tudinho lá no monte. Nós adoramos nesse monte, mas vocês, judeus, falam que é em Jerusalém, né? Aí a palavra de Deus diz assim, disse-lhe Jesus, né? Crê-me que agora vem, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ora, em Jerusalém estava o templo de Deus, o qual foi mandado construir lá. Mas que incrível isso aqui, Jesus poderia falar assim, olha, não é nesse monte não, tá? Tem um templo lá que meu pai mandou construir, que foi lá em Jerusalém, você vai ter que ir lá, vai adorar eu lá. Mas Jesus não disse isso para a surpresa dela. Jesus falou para ela assim, olha, vai chegar a hora, e já chegou, a partir que eu estou aqui, que o Pai, está aqui ó, 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Aí muitos aí atrás, estão nos assistindo, mas tem aquele texto que devemos nos congregar, devemos nos reunir. Verdade, nós vamos chegar lá, né? Mas a questão da oração, da adoração a Deus, como é que eu devo me portar? Porque tem gente que passa o dia inteiro, a semana inteira, mas não presta adoração em espírito e verdade. Ele tem que ter um local, ele tem que ter um lugar físico para ele amenizar a consciência dele, né? Ele não consegue ter uma adoração a Deus no seu particular, no seu dia a dia, ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue estar diante de Deus, Deus, muito obrigado, Deus maravilhoso, santo. Tirar aquele momento, ou então andando no seu carro, andando no seu dia a dia, Deus, obrigado, o Senhor é tão maravilhoso, é uma adoração a Deus. É isso que a palavra de Deus está falando, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, em particular, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer na calada da madrugada, na calada da noite. Quando você está sozinho, dobra o seu joelho, erga as suas mãos para o céu, agradeça a Deus. Ó Deus, eu estou te adorando, prestando uma adoração. Lembra que os profetas, Jacó, né, erigiam um altar a Deus. Imagine Jacó sozinho naquele deserto. Ó, eu vou erguer um altar aqui de pedra, um simbolismo, para adorar o meu Deus. E adorava a Deus. Alguém visse ele, falava, aquele homem está ficando doido. Então, adorar o nosso Deus é no seu dia a dia, quando você está... Por exemplo, quando eu estou no meu carro, obrigado, meu Deus, pelo esse trabalho, eu te adoro por isso. Estou em casa, vou tomar uma água, obrigado, meu Deus, essa água, eu te adoro porque o Senhor forneceu essa água tão gostosa, essa fruta. São adoração a Deus. Muito bem. Agora nós vamos para a parte da congregação, né? Devemos nos congregar, como está aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação. O que é congregação? Nos reunirmos. Então nós devemos reunirmos. Por quê? Porque a palavra de Deus manda nós termos comunhão uns com os outros. O que é comunhão? Intimidade. E os cristãos daquela época, eles tinham comunhão com os outros. Um ia na casa do outro. Às vezes comia lá, conversavam, né, sobre as coisas de Deus. E em 1 João, capítulo 1, versículo 7,
diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pergunto para você, quando você vai nos templos, tem como você ter comunhão? As pessoas acham que ter comunhão é quando está todo mundo lá sentado no banco, está todo mundo em comunhão? Não está. O que é comunhão? Comunhão é intimidade um com os outros. E lá você não consegue. É muita gente, você não consegue. Cada um vai para a tua casa, mas o verdadeiro cristão tem a mesma fé. Ele deve se reunir para conversar, prestar culto ao nosso Deus, reunirmos como igreja, membros um dos outros para termos comunhão. Mas só que hoje está muito difícil. Difícil encontrar um irmão de verdade, né? Então, quando for possível nós termos comunhão, devemos ter aquela intimidade de um irmão com o outro. Às vezes você passa anos e anos dentro dos templos e não tem intimidade com nenhum. Você nem sabe o que o outro está passando. Cada um vai para a sua casa. Será que isso está agradando a Deus? Se você tiver algum irmão verdadeiro, convertido, e estiver próximo de você, você deve ter comunhão, sim. Conversar sobre as coisas de Deus. Ir lá e falar: meu irmão, vem almoçar aqui em casa, vamos falar das coisas de Deus. E tem aquele momento ali de oração, de leitura da palavra, repartindo o pão, comendo o pão. Isso é comunhão, é congregar. Isso é congregar, né? E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, olha aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quer dizer, partir do pão vamos almoçar na minha casa, vamos estar aqui. Permanecia na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então eles se reuniam em casa. Por isso que você não encontra no Novo Testamento nenhum momento para construir templo, para ter um local ali. Por quê? Porque a comunhão você realiza dentro de um ambiente familiar. Nós não somos irmãos? Não temos um único Pai? Então é assim que deve ser feito. Então quando você tiver possibilidade de ter um irmão verdadeiro, que dá a mesma fé que você, que comunga a mesma doutrina, nós devemos ter comunhão, ir na casa um dos outros e conversarmos sobre as coisas de Deus, falar as coisas de Deus, orarmos junto. Então fica aqui, a verdadeira adoração é esse, não é quando a pessoa, aparentemente a gente vê, nossa, ele tem o desejo, igual eu li aqui em Isaías, eles têm o desejo de aprender. E outro texto, a palavra de Deus fala que o coração deles, eles vão, mas o coração deles está longe, longe de Deus. Eles seguem regra, eles têm prazer nisso. Como foi lido aqui em Isaías, você faz isso por interesse de vocês mesmo, não por causa de mim. Porque no dia a dia, o coração de vocês está longe, o pensamento de vocês está longe, o pensamento de vocês está em outras coisas, não está em mim. Aí você tira um dia, para desencargo de consciência, para você achar que está me adorando, mas não está me adorando. Então fica aqui a nossa reflexão de hoje. Você adora a Deus verdadeiramente?